Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a vinha. Antes de eu continuar a leitura aqui, ontem eu exemplifiquei aqui com um aspirador de pó, como que Deus, através da sua palavra, nos traz para dentro dela. E Jesus, ele tem essa capacidade. As parábolas de Jesus, elas nos sugam para dentro. Daqui a pouco você é um personagem dessa história. E nessa parábola não é diferente. Essa parábola ela é maravilhosa. A forma como Jesus descreve nessa história e a profundidade que ela tem, que nesta manhã queremos compartilhar juntos com você. Olha aí, nosso amigo Dilson, aí ó. Dilson, aí, firmão. Faltou você aí, Dilson, na nossa banda aqui. Deus abençoe. Então vamos lá. Esse senhor da vinha, o dono da casa, ele saiu para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram, tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que eles receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus aos teus olhos? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Amém? Essa parábola maravilhosa, que vem confrontar aí o nosso coração. Misa, chega um pouquinho mais para cá. Deixa o Alan aí fazendo um fundo musical pra gente aqui, enquanto nós compartilhamos essa parábola. Olha que interessante. Diz que o dono da casa, ele saiu, para assalariar trabalhadores. É algo comum, principalmente na época da colheita, tem os lugares próprios que ficam ali os trabalhadores esperando, para que alguém vá e os contrate. Isso é muito comum nos dias de hoje com ajudantes que trabalham com caminhão. Meus 2 irmãos aí são da área do transporte, eles trabalham com carreta, e é comum encontrarem trabalhadores. Tem pontos na estrada onde eles ficam reunidos, esperando que passe ali um caminhoneiro e contrate esses ajudantes. Então eles ficam ali, eles vão para esse lugar sem saber ao certo se encontrarão trabalho ou não. Nos Estados Unidos também é muito comum, alguns pontos onde ficam ali pessoas se disponibilizando para qualquer tipo de trabalho, esperando que alguém vá lá e os contrate, Então aqui era algo comum. Então ele vai a um desses lugares, geralmente em uma esquina, e ele ali chama logo pela manhã, cedinho, igual nós acordamos hoje, para estar aqui, e ele chama os trabalhadores. Agora imagine, aqui
usamos os termos da hora sexta, né, até a hora undécima. Para o judeu, né, quando nós falamos desses horários, nós temos que levar em consideração que a primeira hora, né, na verdade, é 6 horas da manhã. Assim que o sol nasce, né, então eles chamam da primeira hora. Então, quando vai falando aqui da 12ª hora, né, a 1ª hora, são 6 horas da tarde. Sim. Okay? Quando a gente faz o transporte aqui para o nosso fuso horário, né? E aí, pensa bem, 6 horas da manhã, ele chegou lá, pegou a turma, levou, combinou o salário para trabalhar. E aí, vai passando, meio-dia ele sai de novo, encontra mais trabalhadores e fala, vamos trabalhar na minha vinha. Aí ele vai às 3 horas da tarde e traz mais trabalhadores. E aí às 5 horas da tarde, olha, o expediente encerra às 18 horas. 5 horas da tarde, ele leva os últimos trabalhadores. Meu, vocês estão aí parados, de papo pro ar, né? Ninguém contratou e leva. E aí chega a hora de pagar o dia de trabalho. Ele chama primeiro aqueles que vieram por último. O cara chegou 5 horas da tarde, trabalhou 1 hora. E aí que ele paga um denário. Um denário era uma moeda de prata usada para pagar o salário de um soldado romano. Era o salário de um dia de trabalho, né? Então ele vai lá e paga. E aí o que chegou 6 horas da manhã, olha aquilo, falou, uau, o cara tá pagando um denário para quem trabalhou 1 hora. E aí ele já começa a pensar, quanto é que eu vou ganhar então, que tô aqui desde de manhã. E aí quando chega a vez dele, ele ganha o quê? Um denário, né? E aí é quando complica, porque ele olha aquilo e acha que não é certo. Fica revoltado, fala assim, como? O cara trabalhou 1 hora e recebeu o mesmo que eu, que fiquei aqui o dia inteiro, debaixo do sol, né? Ralando aqui, como é que você compara eles a nós? E aí, né, o pai de família ali, o dono da casa, ele diz assim, mas eu combinei com você um denário, não estou sendo injusto com você, ok? Então o que eu combinei, eu paguei. Chega pra cá um pouquinho para o pessoal do Instagram te ver. É isso aí. O que eu combinei com você, eu paguei, né? Então, como que é isso, gente? Essa parábola, ela vem quebrando tudo, gente, quebrando tudo, porque no reino de Deus é assim, né? Às vezes as pessoas chegam e estão envolvidos e nós temos um senso, né, de, puxa, isso é nosso, eu tenho direito, eu trabalhei mais, né, do que outros, né? Como é que agora o outro chega e já tem o mesmo direito que eu? Mas no reino de Deus é assim. Independente da hora que você chegou, né, o direito é igual. Nós fomos salvos e aqui nós vamos desfrutar dessa salvação com Cristo. Mas é difícil de engolir essa história. É difícil realmente você entender essa verdade. Eu trabalhei um tempo, né, como autônomo e eu creio que foi o meu melhor salário, né? Eu fui contratado, né, para trabalhar em uma empresa. Eu trabalhava como autônomo ali, tinha um ótimo salário, eu estava muito feliz, né, para entrar com aquele salário assim. Eu falei, rapaz, realmente agora estão valorizando o que eu faço. E eu ia trabalhar feliz da vida, né, naquele serviço, achando que estava sendo bem remunerado, grato a Deus por aquele salário. Mas no decorrer, né, dos dias, eles fizeram uma contratação. Contrataram lá, né, uma moça que veio trabalhar, veio para somar a equipe, e eu fui encarregado de ensinar para ela alguns serviços. E na verdade ela tinha muita dificuldade de assimilar o que a gente fazia ali. E o tempo inteiro ela estava pedindo socorro e eu comecei a ensinar. Eu gosto de ensinar, né? E eu fui ensinando o trabalho para ela, ela foi pegando, ajudando ela, né, fazer planilhas. E tudo bem, tudo ótimo, gente. Eu fazendo aquilo com a maior alegria. Até que um dia alguém me contou que aquela moça que entrou depois de mim, eu ensinando para ela o trabalho, ela ganhava mais do que eu. E era uma diferença assim muito grande. E aí eu fiquei muito chateado, né? Eu falei, como? Pode ser, né? A pessoa chegou depois, tá aí, eu tenho que ensinar para ela. Uma dificuldade, na verdade eu fazia praticamente o trabalho para ela assimilar aquilo. E eu fiquei chateado. E eu fui conversar, né, com a minha diretora. Falei, como que é isso? A moça entrou e faz uma coisa dessa, né?
Ela só faltou falar pra mim, eu não te combinei um denário, eu tô te pagando um denário que eu combinei. Gente, mas é incrível, a partir daquele dia, o que aconteceu? Eu comecei a ficar infeliz com o trabalho. Eu que estava feliz, realizado com aquilo, isso me trouxe tristeza, me trouxe lá uma situação com a diretora ali e ficou ruim, né? Porque saber que alguém, né, que fazia de certa forma menos do que eu, estava ganhando mais do que eu, me trouxe tristeza. É isso que aconteceu com essas pessoas. O que eu estava recebendo era justo, era o que eu tinha combinado, eu estava feliz com aquilo. De certa forma, se aqueles que chegaram por último, Israel, tivessem recebido menos, eles estariam tranquilos. Sim. Então o problema não estava no salário que ele estava recebendo, o problema estava no que o outro estava recebendo. E aí o dono da casa diz: é mal aos teus olhos que eu seja bom com esse? E nós temos isso, essa dificuldade de assimilar. E Jesus consegue com essa parábola nos puxar para dentro e sondar o nosso coração. Porque muitas vezes o que traz para nós essa desmotivação, essa tristeza, na verdade se chama inveja, se chama orgulho, né? Se chama a vontade, né, de ter mais, a ganância, né, também, que eles foram tomados por esse sentimento. Ganância, a princípio foi ganância, que eles falaram assim: puxa, se esses ganharam tanto, então quanto é que eu vou ganhar? Depois aquilo se transformou em inveja, né, porque ele estava sendo bom com eles. No reino é a mesma coisa. De certa forma, né, cada personagem aqui tem a sua explicação. O dono da casa representa Deus, é a figura de Deus, né? Ele é o dono da casa que sai para trazer trabalhadores para o seu reino. Os trabalhadores, né, da primeira hora, aqui nós vamos ver duas aplicações. Eles são considerados aqui também os judeus, né, que foram chamados desde Abraão, né, que vieram das promessas. Então eles são os primeiros que chegaram a desfrutar do reino de Deus. E depois, né, vieram nós, os cristãos, e aí os cristãos primitivos, né, que estavam se convertendo na época de Jesus, e cada era, né, os cristãos que vieram, até aqueles que ainda virão, né, que serão os da última hora, aqueles que estarão presentes na época do arrebatamento, né? Então isso é maravilhoso, a forma como Jesus ele discorre essa parábola, mas tem uma outra aplicação, né, que nós trazemos aqui para o reino. Nós estamos trabalhando no ministério, nós estamos vivendo na igreja há algum tempo. Eu não sei há quanto tempo você é cristão, ou mesmo se você é cristão, né, talvez você ainda está em uma dessas esquinas esperando ser chamado para o reino, para o trabalho. E esta é uma mensagem de convite a você que está aí, né, fora do reino, fora do trabalho do Senhor. Hoje o Senhor está te chamando: vem trabalhar na minha vinha, e o salário é bom. Vida eterna. Graças a Deus. Se quiser falar algo, fazer algum comentário, bom, basicamente assim, essa parábola ela vem de muito encontro àquilo que você acabou de falar. Para mim, já passei por essa situação do trabalho também, de receber um salário, depois entrar uma pessoa que você precisa treinar e automaticamente essa pessoa ganha mais que você. Mas o que mais me impressiona é essa aplicação, de você entender que, independente se você é o mais velho do reino de Deus, se você é o intermediário do reino de Deus, ou se você é o mais novo, ou seja, aquele que está com sede do reino de Deus, o salário que Deus vai te dar é o mesmo, que sempre a vida eterna. É muito comum, né, nós vermos histórias na igreja de pessoas que foram alcançadas na fé, né? Inclusive tem um pastor, né, aqui da nossa igreja, o nosso pastor Milton, ele compartilhou um pouco da história dele. Eu não me lembro quem foi a pessoa, né, mas uma pessoa que evangelizou ele, trouxe ele para Cristo, né, e ele se tornou pastor, né, enquanto essa pessoa estava ali. Parece, puxa, eu cheguei primeiro e agora ele se tornou pastor, né?
mas cada um tem um chamado. Sim. Não quer dizer, né, que o pastor é melhor do que as ovelhas, mas às vezes a pessoa ganha a vida, né, de alguém para o reino. Inclusive a história do Billy Graham é assim, né? Foi realizado um congresso, fizeram lá para alcançar pessoas, se eu não me engano, foi até num lugar grande aí, num estádio, fizeram um culto lá e só uma pessoa se converteu naquele dia. E o organizador daquele evento, né, ficou muito chateado, né, falando, puxa, tanto empenho, tanta coisa, e só uma alma se converteu, e essa pessoa era o Billy Graham, que se tornou o maior evangelista, né, de todos os tempos, né? Então, de certa forma, o ministério que alcançou estava alcançando muito. E no reino de Deus é assim, por isso que Jesus diz, né, que os últimos serão os primeiros, né? E o reino nos traz isso, nos leva a servir sem realmente olhar. Devemos servir ao Senhor enxergando no serviço que desempenhamos em sua obra uma honra, um privilégio antes de um dever. É uma honra servir ao Senhor. E de certa forma, Misael, e aqui está a profundidade dessa parábola. Aqueles trabalhadores que chegaram primeiro, eles ganharam mais do que os últimos. Como assim ganharam mais se ele pagou 1 denário para todos? Só que aqueles que chegaram primeiro, eles desfrutaram de mais tempo na companhia do dono da casa. Eles estiveram ali com o proprietário, ouvindo ele, na companhia dele. Eles estavam trabalhando há mais tempo. E o prazer de trabalhar no reino de Deus, de se envolver, isso é muito gratificante. Tem uma amiga nossa, né? Deixa eu ver se ela está aqui nos acompanhando. Tá aqui, ó. Lu, eu vou falar de você agora, você me permite? A Lu aqui, minha amiga, está acompanhando aqui a gente pelo Instagram e ela tem um testemunho maravilhoso, né? Há muito tempo, né? Nós evangelizando, eles eram amigos nossos, muito querido, e a Lu se converteu ao Senhor. Se converteu, nós tínhamos ali uma mocidade. Eu me lembro que numa reunião nós estávamos ali falando sobre a palavra de Deus e a Lu estava lá, recém-convertida. Lu, você lembra disso? Estávamos ali naquela roda de amigos falando sobre o reino dos céus. E teve um momento que a Lu, eu dei a palavra para ela, né? Falaram que Deus era para ela, se eu não me engano era essa a questão. E a Lu começou a chorar e todo mundo ficou assustado, sem entender. E ela chorava assim, das lágrimas escorrer, né? E a gente, Lu, o que está acontecendo? Ela estava lamentando, chorando, tomada por uma tristeza profunda, porque ela dizia assim: eu perdi muito tempo da minha vida. Ela estava chorando por não ter se convertido antes. Quando a Lu encontrou Jesus, foi algo tão impactante na vida dela, que ela entendeu que foi a melhor decisão da vida dela, e ela está aqui acompanhando para dizer se não é isso mesmo, né? E ela falou assim: eu me arrependo de não ter feito isso antes. Ela achou que a vida dela antes da conversão tinha sido um desperdício. Jesus foi tão profundamente no seu coração, a alegria, o prazer de estar com Deus, né? E ela dizia assim: eu me arrependo de não ter feito isso antes. A Ju, ela tá falando lá, como não se lembrar, né, de uma experiência dessa. Então isso é o que nós estamos falando aqui, o prazer de estar no reino. Era disso que ela estava falando. Ela falou: puxa, eu poderia estar há muito mais tempo com o dono da casa, eu poderia estar muito mais tempo com Deus, desfrutando do seu reino, desfrutando da sua palavra. Então estar no reino nos traz esse prazer, ainda que a recompensa será a mesma para todos, a vida eterna, estar adiante de Deus. Existem, é claro, aquilo que Deus nos chama a desfrutar, que se chama galardão. O galardão é algo que será atribuído à medida do que nós fazemos para o reino, das vidas que nós evangelizamos, daquilo que nós prestamos, né, diante de Deus. A Lu está dizendo aqui, ó: a melhor decisão que já tomei
choro de gratidão, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, estar desfrutando desse reino, né, na companhia disso, nos dá o chamado galardão, né? Inclusive, quando nós recorremos algo a Deus, pedimos a Ele e somos recompensados nesta vida, Ele diz que lá do céu será tirado. Então, todo louvor que nós ganhamos, todo mérito que nós ganhamos aqui, deixamos de ganhar lá, porque Ele disse, já foi pago. Então é muito melhor receber na eternidade do nosso Deus. Sim. E o galardão é algo assim que nós não entendemos a sua dimensão, o que realmente será isso, como será essa distinção, que uns terão mais do que o outro esse galardão. Mas o salário que ele estava falando aqui é o salário da vida eterna. Mas diante do galardão tem uma palavra lá em Apocalipse que quebra tudo mesmo, que são os 24 anciões. Diz que existem esses seres celestiais, esses anciões, que estão diante de Deus e eles têm sobre a sua cabeça coroas. Eles têm coroas, são seres honrados por Deus, os 24 anciões. Mas tem um momento que esses seres celestiais, eles tiram as suas coroas e eles lançam ao pé do Senhor. Então eles tiram aquilo que foi dado a eles e devolvem àqueles que o deu. Eu creio que o galardão só serve para isso, para que a gente tire um momento e lance aos pés do Senhor, porque o mérito é dele. Falando sobre isso, eu me lembro de uma viagem que eu fiz com os amigos. Nós fomos para um sítio e conversando com o dono daquele sítio, ele tinha um caseiro. E ele estava indignado, o dono do sítio, porque o caseiro queria comprar um carro. E ele falava assim, esse caseiro aqui, eu deixo um carro com ele. Ele tem um carro aí para ele ir para onde ele quiser. Ele não precisa pagar gasolina, não precisa pagar seguro, nem PVA. Eu faço a manutenção do carro, tá lá para ele. Mas o caseiro queria um carro para ele, um carro que fosse dele. Entendeu? E ele estava ali desfrutando daquilo. E ele foi e comprou mesmo o carro. E aí ele tinha que pagar a gasolina do bolso dele, tinha que pagar seguro, tinha que pagar IPVA, sendo que ele podia desfrutar daquilo. E às vezes nós não entendemos como o filho mais velho, na parábola do filho pródigo, ele não entendeu que tudo era dele. Quando ele viu o pai dando a festa para o irmão caçula, ele falou assim, eu estou há tanto tempo contigo e você nunca matou um bezerro, me deu para me comemorar o meu aniversário. E o pai fala o que? Filho, o que é meu é teu. Tá aí, você poderia ter desfrutado. Nesses dias nós falamos sobre, inclusive esse episódio, né, dessa parábola, que a parábola diz, né, que esse filho mais velho, ele diz assim, eu tenho trabalhado como escravo. Sim. O filho trabalhando como escravo. O filho não trabalha como escravo, o filho trabalha como filho. Sim. O filho trabalha sabendo que tudo é dele, que ele está trabalhando naquilo que é dele, ele está investindo naquilo que é dele. Então essa parábola nos traz este sentimento, né, de saber que tudo é nosso, pertence a nós. E quando alguém chega, Misael, nós o abraçamos e dizemos, seja bem-vindo à nossa casa, seja bem-vindo à nossa família, agora você é parte disso, tudo que eu tenho agora você tem também, né? Todo direito que eu tenho você tem, mas eu acabei de chegar, não tem problema, você tem o mesmo direito que eu tenho. Isso se chama direito de filho. O dia que o Levi nasceu, sim, ele já nasceu com direito, sim, já nasceu com herança, ele se tornou, né, seu filho, nasceu como filho. Nós nascemos como filho. Você é filho, você tem direito. A casa é tua, como nós cantamos aqui. Tudo é seu, o reino é seu. E nós temos que ter esse sentimento, essa alegria, não ser tomado por arrogância, por algum sentimento que não seja esse, humilde, de receber as pessoas e dizendo, vem, tem serviço na vinha, tem recompensa na vinha e você vai ganhar o mesmo que eu. Na verdade, o que aquele patrão esperava, Misael? Que quando aqueles primeiros assalariados, eles vissem o patrão pagando o mesmo que para eles, eles deveriam ser tomados de alegria e falar assim,
Meu, ele está pagando o mesmo que a mim. O cara trabalhou só 1 hora, está ganhando o mesmo que eu. Isso é o reino, gente. Quando nós estamos trabalhando, soando, né, indo lá no reino, evangelizando, e uma alma se converte, a alegria do céu tem que invadir o nosso coração. Deus. E nós falarmos: você tem o mesmo direito que eu. Eu estava trabalhando até agora e é maravilhoso saber que a bondade do nosso Deus nos alcança dessa forma espetacular. Jesus. Uma visão totalmente crescente nesse aspecto. A gente entende, a gente passa por muitos anos batendo na tecla de que a gente só trabalha por aquilo que a gente recebe, só que a gente já tem tudo. Já temos então, tudo. Quando a gente, às vezes a gente até canta, toca, fazendo algumas questões para que a gente receba aquilo. Mas quando a gente entende que a gente tem tudo, tudo nos é dado e Deus automaticamente nos retribui. Nossa, isso é sensacional. Para encerrar, eu viajei uma vez para Fortaleza, né, no Ceará, e eu fiquei na casa de um amigo. E teve um dia lá que ele nos levou numa mansão, porque tinha lá um caseiro, né, que trabalhava nessa mansão. Essa mansão era de um dos diretores da Coca-Cola. Ficava assim num lugar maravilhoso, no alto, né, de um monte assim, onde a praia ficava lá embaixo. E era um terreno enorme que ele pegava assim todo aquele morro, né, até a praia. E lá em cima tinha essa mansão enorme, enorme assim. A sala daquela mansão era do tamanho da nossa igreja, pra você ter uma ideia. Aquele salão assim, com vários ambientes, uma mesa de bilhar, uma sala de TV, tudo aberto, sem colunas, assim, aquele espaço, né? E uma piscina. A piscina, ela saía assim no morro, né? Ela saía assim no alto, e a piscina você com aquela vista maravilhosa. Tinha pé de caju. Nós passamos um dia ali com ele. E ele nos falou algo super, assim, surpreendente. Ele falou assim: olha, os donos, eles vêm aqui uma vez no ano, quando vem. Então aquele funcionário, ele ficava ali desfrutando de tudo aquilo. Ele morava na mansão dos caras. Ele tomava banho na piscina. Porque ele era o trabalhador, a pessoa contratada, ele desfrutava da riqueza daquele senhor. Nós desfrutamos dessa riqueza. Glória a Deus. Não como trabalhadores, não como escravos, não como servos, porque Jesus, no auge do seu ministério, e esse é o auge do ministério do discipulado, Jesus falou para os seus discípulos: eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Quando o servo deixa de ser servo e se torna amigo, esse é o ponto alto. E Jesus te chama de amigo, porque ele falou: tudo que eu recebi do Pai, eu dei a vocês. Amém?